mundo meio difícil que nós estamos vivendo, enquanto as pessoas nem aí para quem morre, nem aí para quem estão sofrendo, Jesus falando, né, as coisas acontecendo em território nacional e internacional, e as pessoas nem aí. O anjo passou a noite lutando com ele, e o anjo dizia: me solta, e ele dizia: Jacó, eu não te solto até que me dê a minha bênção. Não sei a situação que você se encontra, mas nessa situação que você se encontra, se você souber se comportar, Deus ele vai mudar toda a trajetória. Aquele que entrou derrotado vai sair vencedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família de uma forma especial. Meus amados, acompanhem comigo mais uma forte palavra com o apóstolo Reginaldo Rolim. Esse vídeo está muito edificante. Vale a pena você ouvir essa mensagem. Eu creio que Deus vai falar com você. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative todas as notificações para receber mais palavras proféticas. Em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meus amados, que palavra maravilhosa. Aqui nesse texto das cartas aos Filipenses, Deus traz uma palavra de esperança para nós. Esse Deus é isso e tudo mais. Nós em Cristo somos vencedores. Deus é quem supre as nossas necessidades. Deus é quem cuida do seu povo, daqueles que crê e confia no seu Jesus. Meus amados, você que ainda não é crente, coloque aqui nos comentários: eu ainda não sou crente, para que nós possamos orar pela sua vida e Deus abençoar a sua vida. E também faça um convite: faça uma aliança com Cristo Jesus, porque Deus tem o melhor para você e para mim. Deus é fiel. Amém? E aquele que clama a mim, responder-te-ei, te anunciarei coisa grande e firme, da qual você não conhece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um mundo estranho esse que nós estamos vivendo, hein? Um mundo meio difícil esse que nós estamos vivendo. Enquanto a Bíblia, ela ensina que o ser humano deve se alegrar com o que se alegra, deve chorar com o que chora. E aí a gente vê os pré-carnavais, e as pessoas nem aí para quem morre, nem aí para quem estão sofrendo. O Senhor falando, Jesus falando, né? As coisas acontecendo em território nacional e internacional, e as pessoas nem aí, parece até que não está acontecendo nada, sabe, normal bebedice. É estranho esse mundo que nós estamos vivendo hoje, mas esse não é, a não ser o mundo do arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse não é a não ser isso, a não ser a nação ou as nações que estão se preparando para o arrebatamento da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Não importa a maneira, Deus ele quer ver como é que você se comporta no meio dessa tribulação. Sabe, a crise, Deus quer ver como é que você se comporta no meio da crise. Como é que você vai sobressair no meio desta crise. Com certeza você vai sobressair de uma maneira gigantesca, de uma maneira poderosa. Se você soubesse se comportar no meio da crise, Deus vai fazer dessa crise uma oportunidade para você se desenvolver e prosperar na sua vida como você nunca prosperou. Pessoas que estão assistindo essa live, vão compartilhar com mais 10, tá bom? Compartilha com mais 10 pessoas, manda para aquela pessoa que está de cabeças baixas, que está triste, porque eu estou aqui para que pessoas amanheceram tristes, hoje muito triste e abatida. Deus está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então Paulo entra numa embarcação, no meio de um vendaval, de uma tempestade muito grande. Ele entra no meio daquela embarcação, no meio de tudo isso, mas quando ele sai de lá, ele sai como um capitão. Sabe, Deus ele olha a situação que você vai coordenar a sua vida. No meio dessa tribulação, você vai entrar como um afligido, mas vai sair como um vencedor. Lembra de Jacó que fugia da ameaça de Esaú, seu irmão, de matá-lo? A Bíblia diz que ele vai para um vale e entra nesse vale. O nome desse vale chama Jaboque. O nome do vale Jaboque. Ele entra nesse vale, a Bíblia diz que durante toda a madrugada, toda a noite, até o amanhecer do dia, ele luta com o anjo. O anjo puxa a espada, dá uma espadada na coxa da juntura de Jacó. E seja, ele entra no vale com as duas pernas perfeitamente andando, perfeito. Mas quando ele sai do vale, porque ele não quis sair do vale, ele passou a noite no vale, o anjo passou a noite lutando com ele, e o anjo dizia: me solta, e ele dizia: Jacó, eu não te solto até que me dê a minha bênção. Você pode estar no vale, mas você não vai soltar o anjo até que eu só solto você depois que você liberar a minha bênção. Eu só solto você depois que você me der a minha bênção. Jacó, ele entra naquele vale com a fama de ladrão, com a fama de trapaceiro, com a fama de bandido, com a maior fama, piores famas, que ele entra naquele vale. Ladrão, trapaceiro, mentiroso,
trapaceador, Jacó entra naquele vale. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer da relva, quando ele luta com Deus, a Bíblia diz que ele prevalece. O anjo pergunta como é o nome dele, ele responde, o nome é Jacó. Ele entra naquele vale com as duas pernas, andando normal. O anjo puxa a espada, dá uma espadada na coxa de juntura de Jacó. Jacó, ele não olha a circunstância daquele vale e nem a luta que estava desigual, porque era um anjo e o anjo estava com espada. Mas ele continua lutando, ele diz, olha, posso morrer, mas daqui eu só saio quando o Senhor me abençoar. O Senhor está olhando como é que você se comporta, talvez dentro de um vale, talvez diante de uma situação, de uma guerra familiar, de um contexto, de uma perseguição dentro do trabalho, de uma porta que você talvez esteja batendo e essa porta não esteja abrindo, e o Senhor está olhando como é que você está se comportando. Jacó sai daquele vale, ele entra como ladrão, como trapaceiro, como bandido, como trapaceador, mas ele sai do vale com um novo nome, ele passa a ser Israel, e Deus muda a história de Jacó, porque ele soube se comportar dentro daquele vale. O Senhor me traz aqui nessa noite, para dizer para vocês, que eu costumo dizer que vocês são minhas ovelhas, e são mesmo porque eu oro por vocês, e eu me titulo como pastor de vocês, apóstolo Reginaldo Rolim. Não me importa o vendaval, nem a tempestade, o Senhor está vendo como é que você vai se comportar no meio deste vale. Se eu for pregar aqui a Bíblia Sagrada de pessoas que entraram em uma situação adversas, completamente ao contrária, e souberam se comportar dentro daquela situação, e Deus mudou a trajetória de vida dessa pessoa. Deus está me trazendo aqui para dizer uma coisa, se você souber se comportar durante a trajetória, sabe, desse vendaval, dessa tempestade ou desse vale, não sei a situação que você se encontra, mas nessa situação que você se encontra, se você souber se comportar, Deus ele vai mudar toda a trajetória. Aquele que entrou derrotado vai sair vencedor, aquele que entrou prisioneiro como Paulo dentro de uma embarcação saiu como capitão, aquele que entrou no vale como ladrão, mentiroso e trapaceador saiu com a nova história e o nome mudado, deixou de ser Jacó para ser Israel. E eu também me lembro de Davi. Quem não se lembra de Davi, segundo o coração de Deus, que a Bíblia Sagrada relata, aquele homem Davi, rei de toda a terra, rei de Israel. A Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. O menino Davi, ele entra numa caverna chamada caverna de Adulão. Davi entra naquela caverna por nome caverna de Adulão, quer dizer caverna fortificada, caverna forte. Ele entra naquele vale com medo, ele entra naquela caverna com medo de morrer. Aí ele, no Salmo 40, no Salmo da memória, diz, Senhor, debaixo da tua sombra, das tuas asas, eu me abrigo, até que passe de mim essas calamidades. Clamarei ao Deus que por mim tudo executa, o Deus que tudo pode fazer, para que ele possa fazer, mas eu só saio daqui depois que o Senhor mudar a minha vida. E a Bíblia diz que ele fica como um louco, a barba cresce, então cuspe corre pela barba quando ele está sentado junto ao palácio, então de um rei, e o rei daquele palácio diz assim, olha, porventura não tem louco suficiente na minha terra, para que vocês deixem esse homem quase entrando no meu palácio. Então ele olha para aquele homem e alguém reconhece, não é esse Davi? Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares, e ele estava ali como louco, que a barba, o curso estava correndo sobre a barba de Davi. E eu quero dizer uma coisa para você, quando ele entra naquela caverna com estado de opressão e depressão. Ele entra naquela caverna, Davi, por nome caverna de Adulão, muito triste, abatido, sob ameaça, sabe, completamente transfigurado o seu semblante. Mas a Bíblia diz que ele sai dali, ele sai para reinar, ele sai dali para ser rei. Não importa a situação que você esteja passando. Eu venho aqui para dizer, debaixo da autoridade do sangue de Jesus Cristo, que meu Deus vai mudar a tua... Eu venho aqui pela autoridade que é no nome de Jesus para dizer que, meu Deus, ele vai mudar a tua história. Se você souber se comportar no meio dessa trajetória, no meio dessa luta, não adianta não conta só para Deus o teu problema, porque a palavra de Deus diz, olha, quando tu quiseres falar com Deus, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, sabe, fala o teu pai que está em secreto, que te ouve em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te irá recompensar na presença de todos. E Deus me trouxe aqui para dizer para vocês, compartilha com mais 10, eu sei, eu só entro às 22 horas, geralmente 22 horas, não entrei essas 22 horas esses dias, por quê? Porque eu estava em oração constante pelos acontecimentos em território nacional e internacional. Com certeza vai acontecer coisa que vai chamar a atenção de todo o planeta Terra, e eu não entendo, muitas vezes o povo, a Bíblia diz que nós devemos se alegrar com o que se alegra, chorar com o que chora, e o povo está pulando carnaval, está brincando carnaval, está sorrindo, enquanto as outras pessoas estão morrendo, e o mundo está se acabando, e o povo está brincando carnaval. Quando chegar, sabe, a desgraça bater na porta, aí vai dizer, meu Deus do céu, como foi a pandemia de 2020. Devemos se alegrar com que se alegra e chorar com que chora. Nós somos sim a geração do arrebatamento da igreja. E não vai ver não. Para aqueles que não estão em Cristo Jesus não tem coisa boa não, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus garante e afirma que não perecerá um fio de cabelo da tua cabeça. Eu vou te dizer uma palavra profética. Se você confia em Cristo, se você está em Cristo Jesus, nenhum fio de cabelo da tua cabeça irá prosperar. Você que entrou nessa live agora, precisava ouvir essa palavra rema, essa palavra revelada, essa palavra de fé, de otimismo e Deus. É isso aí, meus queridos, você que assistiu essa forte mensagem,
Se Deus falou com você, deixa aqui o seu amém, o seu comentário nesse vídeo. Faça também aquele convite de sempre. Seja um membro desse canal. Clique nesse botãozinho Seja Membro e nos apoie com qualquer valor. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.